Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. Eu sou o Diogo Frade e comigo temos sempre Pedro Neves. Vamos. E aqui o Daniel Branco. Vamos a isso. Aqui para o episódio de hoje temos uma convidada especial, Stephanie. Ela tem um projeto, vamos dizer, pioneiro aqui em Portugal, Wine XP. Portanto, ela não é portuguesa, veio para Portugal há cerca de 17 anos, mas já vamos saber um pouco mais sobre ela. Stephanie, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Stephanie. Como é de praxe, o convidado traz sempre uma garrafinha de vinho e, portanto, queremos saber o que é que a Stephanie trouxe para nós antes de começarmos a desvendar o que é o Wine XP e quem é a Stephanie. Está bem, ok. Pronto, é difícil trazer um vinho, não é? Há tantos aqui em Portugal, tantos bons também, e eu sou muito de vinho tinto, mas hoje trouxe um branco, que não é muito habitual para mim, mas também com o calor que temos hoje, sabe os bem. últimos dias, sabe bem, exato. E este, por acaso, é um vinho que uns amigos que vocês se calhar devem conhecer, também começaram um projeto há pouco tempo, o Yon Wine. Estava com elas num restaurante e conheci este vinho, que pronto, todos os dias conhecemos novos vinhos, não é? Mas já achei muito interessante. É um vinho que vem de um pequeno produtor, Robigo, não sei se conhecem. Não. E vem de Bucelas, é um 100% arinto, ok? É um vinho bastante mineral, fresco, mas também bastante redondo, porque pronto, a acidez não está muito forte, está bem equilibrado, até um pouco cremoso, eu diria também, o vinho. É um vinho que pronto, gostei imenso e estava um pouco surpreendido com este vinho quando fui almoçar com estes amigos. Ele tem também 6 meses em barrica, uma parte que faz que pronto, equilibre um pouco a acidez do arinto, não é? E é de 2019 e, salvo erro, acho que elas ganharam há pouco tempo também um prémio qualquer para o melhor arinto de Lisboa. Sério? Então, da região de Lisboa. Sim. Stephanie, sabe se este vinho tem distribuição? Tem alguma distribuição, agora não sei bem quem são os distribuidores, mas vi que nem site elas têm, mas tem Instagram e tem alguma informação online. Vi que elas tinha grandes coias, tinha 17 pontos, ou seja, razoavelmente bom, uma boa pontuação, e se quiserem saber o preço também é mais ou menos 15,50, elas dizem PVP, ou seja, um vinho assim já de alguma boa qualidade, não é que os vinhos baratos não são, mas pronto, ele já... É de pouca produção? É pouca limitada? produção. Eu não conheço muito bem o produtor, como eu digo, não vi muita informação sobre ele, e é um vinho que eu descobri há pouco tempo porque me surpreendeu imenso. Então provam e vejam se gostam. Já fiquei muito curioso com essa descrição toda. De facto, acho que o único handicap, ou um dos handicaps dos pequenos produtores, é que às vezes quando nós queremos trabalhar com eles e queremos saber alguma informação sobre eles, não existe. Exato. E acho que isto é uma dica lá para os produtores que nos estão a ver. Quando começa um projeto, por mais interessante e bom que seja, o importante é que haja alguma informação sobre o produto. Exato. Porque o cliente, assim, isto é um arinto de Bucelas, como muitos outros. O que vai diferenciar é aquilo que nós vamos falar ao cliente. A história, qual é o objetivo do produtor, completamente. se é uma produção familiar, se não é. Porque, ao fim e ao cabo, isto depois também vai ajudar a perceber o próprio vinho. Exato. E às vezes eu vejo-me a provar vinhos interessantes, quero saber alguma coisa sobre ele e não há literalmente nada sobre o produto. Às vezes nem site, nem páginas no Instagram, nem nada, nem redes sociais, nem nada assim. Instagram tem, sim, tem boa, Instagram. Boa. Mas tem pouca informação lá. Exato. Por cada vez. O enólogo é Alfredo Milni Costa. Muita mineral. E pouco mais informação encontrei sobre elas, como eu digo, este é um produtor que não conhecia nada de nada da região. Às vezes são as melhores surpresas, são as que estão escondidas, não é? Depois fiquei muito surpreendida e comprei uma caixa. Boa. Um brinde. Obrigado, Stephanie. Obrigada Stephanie, por a me Wine XP. convidar. Wine XP. Claro. Obrigado nós por ter aceito vindo aqui neste podcast Fatela, meia rolha. É isso.
Ganda vinho. Muito bom, muito bom. Eu sou fã incondicional da região de Bucelas. Também não poderia deixar de ser porque eu moro relativamente ali ao pé. Ao lado. Nós moramos ali ao pé. Sim. E não sei há muitos bons vinhos lá. Não sei se já tiveste a oportunidade de passar por Bucelas. Sim, claro. Aquilo parece um oásis. Tem as Caves Velhas lá, tem muitos. E da Olena. O Daniel é um grande fã das Caves Velhas. Sou. Já fui lá e quero voltar. Sabes que eu tenho no Instagram um Caves Velhas 1976. Pois tens. Já vi. Muito bom, não, a região produz muito bons vinhos e realmente a região em geral de Lisboa também, não só Bucelas, acho que está a crescer em grande. Está a crescer muito. Mesmo. Bom, e vamos aqui começar a sabatina, vamos dizer assim. Bom, para já a Olena, falamos na Olena, Exato. Olha só, já ficou na minha cabeça. Para já a Stephanie. Nos conhecemos bem, eu conheço bem a Olena. Então. Isso é uma grande profissional. Já agora cumprimentos ao Olena. Exatamente. E quem não viu ainda o episódio dela, corre lá atrás. Exatamente. Na primeira temporada. E está lá. Falamos lá de vinhos de Arintos, grandes Arintos, claro, e de queijo. Queijo. E ela ensinou aqui a provar queijo. Degustação de queijo. Exatamente. Bom, Stephanie, como é que foi essa tua aproximação com os vinhos? Conta aí para o pessoal que está nos acompanhando agora. Como é que isto começou, como é que nasceu na Stephanie essa paixão pelos vinhos? Está bem, ok. Eu não venho nada do mundo dos vinhos, vinha mais a nível de estudos e a nível profissional, mais do meio ambiente. Mas viajei bastante e sempre teve um pouco um interesse nos vinhos, na gastronomia também, particularmente. Tive a sorte de crescer em vários países, mas meu pai na altura trabalhava numa empresa que nos fez mudar de país e então consegui provar gastronomia de diferentes sítios. Também meus pais gostavam de vinho e então cresci um pouco com uma mente aberta a conhecer diferentes culturas, tanto na Ásia como nos Estados Unidos, como em outros países na Europa e depois na minha vida profissional comecei também a mudar em vários países e comecei a visitar produtores de vinho, mais que nada fazer enoturismo porque tinha este interesse, então comecei a visitar quintas em África do Sul, em Estados Unidos também na Napa Valley, eu estava a fazer meus estudos nos Estados Unidos, então fui várias vezes ao Napa Valley. E comecei a viver em diferentes países, vivi em Espanha, então comecei a visitar produtores lá e comecei a entrar a gostar mais para um hobby, não é? E depois, chegar a Portugal, comecei com um grupo de amigos, começamos a ter um grupo que chamava Vinhos e Tapas, e tínhamos um grupo de 12, 14 pessoas que fazíamos, basicamente cada casal ou cada pessoa levava uma tapa suficiente para as 12, 14 pessoas e com o vinho escondido, com papel alumínio. Sim. E tínhamos que adivinhar os vinhos e fazer provas às cegas. Boa. Não era com a intenção de quem tinha trazido o melhor vinho, mas mais fazer um pairing com a comida, não é? E então era mais um jantar entre amigos para descobrir diferentes pratos e diferentes vinhos. E dentro do grupo tínhamos outras pessoas como eu a gostar de vinhos e gastronomia, tínhamos um enólogo bastante conhecido, tínhamos uma ou duas pessoas que trabalhavam no mundo do vinho, então aprendemos também com elas, eu aprendi bastante com elas. E então começou um pouco assim a levantar meu interesse e a viver aqui em Portugal. Comecei a ver que também muitos portugueses começaram-me a ligar quando estavam a viajar dentro do país, a perguntar-me que produtor posso visitar. Estou na zona de Braga, ou estou em Viseu, ou estou no Algarve. Sabes se há um produtor aqui que eu posso ir fazer alguma degustação ou alguma outra atividade? E tanto estrangeiros como portugueses me estavam a perguntar a mim, porque sabiam que eu tinha interesse, então eu estava a viajar e a visitar produtores, e eu pensei, como é possível que até o português me está a ligar, não há esta informação disponível facilmente online? Comecei a fazer Google Searches e realmente não havia muitas ferramentas online na altura, esta foi há 4 anos, algo assim. E então pensei, temos que ter alguma coisa para ajudar os clientes a chegar aos produtores. E não só os grandes produtores,
mas os pequeninos, os boutique wineries, como chamamos, estes produtores como este, que começaram famílias com uma história interessante e sequer estão a produzir poucas garrafas. Os franceses até têm um nome para isso, que chamam-se os ventes de garage. São os produtores de garagem, exatamente. Produtores familiares que fazem aqui uma produção de 1000 ou 2000 ou 3000 garrafas. Exatamente, e pode ser coisas muito interessantes, e a história delas também muitas vezes é muito interessante. E então, pronto, encontrei 1 ou 2 sites que faziam algumas reservas, mas tinham tipo 15 países, que era bom quando viajas, sempre ter alguma referência, se tu não conheces o país, que é ir à Argentina e saber quais são, pronto, ajuda. Sim. Mas nenhum delas estava especializado em Portugal, e então não tinham estes pequeninos, muitas vezes tinham os mais conhecidos, não é? Que pronto, elas trabalham também bem o marketing, têm sites e as pessoas encontram facilmente. Sim, mas os pequeninos é que têm mais dificuldades. É muito mais difícil. E até alguns que nós a trabalhar no mercado agora de vinhos conhecemos, mas que o comum, uma pessoa da rua que não está neste mundo e trabalha noutras áreas, não conhece. Também porque nós, acho que em termos de consumo, ganhamos muito o hábito de comprar vinhos no supermercado. Exatamente. E eu aconselho sempre as pessoas, quando puderem, ir a uma garrafeira, porque a primeira pessoa que lá está consegue aconselhar logo a pessoa no que pretende experimentar. E depois são coisas escolhidas mais a dedo, são produtores mais pequenos, não é que os do supermercado não sejam bons, mas pronto, se uma pessoa quer experimentar algo diferente... É que o serviço que uma garrafeira oferece também é diferente. Exatamente. É uma coisa mais personalizada. E às vezes as pessoas acabam por gastar o mesmo dinheiro. Exatamente, chega lá e conversa com um profissional. Exato, e o profissional vai tentar direcionar o que ele tem com aquilo que você quer, não é? Que a tua procura. Exatamente. Às vezes até eu já... E numa garrafeira de supermercado, você está lá de frente para um monte de rótulos, um monte de nomes, e um monte, às vezes, e isso até para as pessoas que estão a começar, é confuso. É confuso, não é? Porque vai ver um monte de nome, de região, de casta, de nomes de vinhos, e não vai saber, não vai ter um direcionamento. Há pessoas que querem isto, há mercado para isto, há pessoas que não querem, não estão interessados como nós para o vinho, querem beber um bom vinho e pronto, não é? E se de momento que elas gostam, e querem um vinho sem gastar muito dinheiro. Ou seja, há lugar para isto nos supermercados, mas nos supermercados também tem uma gama barata como uma gama mais cara, não é? Mas já há mercado para as pessoas que querem um vinho e não gastar muito, mas ter um vinho de qualidade, preço bom. Sim. Mas, como você está a dizer, acho que a garrafeira é o melhor, porque assim você tem realmente um vinho adaptado a que está a procurar, não é? Sim. E às vezes até acontece o cliente chegar à garrafeira e dizer assim, olha, eu hoje em casa vou fazer um assado, quero um vinho tinto, diga-me lá um vinho tinto que vá com, sei lá, uma carne de vaca estufada, e a pessoa sabe dizer, olha, tenho isto, se quer um vinho mais assim, e a pessoa quase lhe consegue descrever o vinho sem a pessoa ter que o provar, ou seja, vai aquilo muito mais de encontro àquilo que o cliente procura. Exato. Acho que também, eu acho que eu quando comecei também, sinto que as garrafeiras às vezes são um pouco intimidadoras, porque uma pessoa entra lá, parece que já tem que saber o que é que quer, ou tem que perceber de vinho. E isso também as pessoas também têm que perder esse medo. Sim. Uma garrafeira é uma loja como outra qualquer. E são estão lá para ajudar. Exatamente. Eu quando entro numa loja de roupa não necessariamente entendo de roupas ou de qualquer coisa. Exatamente. Sim. E sempre ouvi dizer, não existem perguntas estúpidas, só existem respostas estúpidas. Portanto, qualquer pergunta é válida para uma pessoa que queira saber do assunto. Exatamente. E falando aqui sobre esse vinho, digo já que foi um dos melhores que eu provei ultimamente. Grandarinho. Exato, muito. Guloso. Exato, bastante pé de comida, não é um vinho... É um vinho gastronómico. É um vinho gastronómico, definitivamente. Exato. Perfeito com estes bonitos queijos que vocês têm aqui. É verdade. Aqui temos um queijo trufado. Isto não é, exato, não é cenográfico. Tá? Sim, é mesmo para... Isto não é novela das 8. É mesmo para petiscar. Exato. Tá bem. Fica à vontade. Não, mas grandarinho, pá. Exato. Muito mineral no nariz, cítrico. Exato. Amanteigado, como estava a dizer. No final. Exato. Não, acho que é... Bastante frescura, apesar de não estar na temperatura. Sim, mas está com bastante, bom. Eu até acho que está na temperatura, eu gosto de ver os vinhos. Sim, para a prova, ok. Sim. Bom.
Mas se fica mais frio, depois vocês não estão a sentir todas as aromas. Exato. Então, Tá bom, eu acho que está bom. Isso é uma coisa que ainda hoje tem problemas, que as pessoas querem o branco estupidamente gelado. Estupidamente gelado, exato. E um branco bom bebe-se... um branco quando é muito bom bebe-se até 12 graus. É o caso deste. É o caso deste, deve estar um bocadinho mais baixo, mas... Eles metem servir a 13 graus. Então... Sim. Então é parecido. Para mim está top. Sim, eu adoro. Para mim era assim que eu bebia. Não, então, Stephanie, agora voltando aqui um bocadinho atrás, foi dessa necessidade que tu sentiste em Portugal de haver um bocado das pessoas não conseguiram encontrar produtores ou experiências que criaste a Wine XP, correto? Exatamente, e então comecei a procurar um pouco mais que havia online, que não havia. Alguns sites que existiam, como estava a dizer, não tinha enfoque em Portugal. Queria também captar o mercado português também, que eu acho que muito dos sites existentes são muito enfocados só ao internacional, só ao mercado luxo. E aqui queria um pouco de tudo. Ou seja, temos experiências a 350 euros que você pode mergulhar para seu vinho, por exemplo, em Brejinho, lá na costa na zona de Setúbal, ou tanto como visitas e provas a 10, 15 euros. Ou seja, qualquer pessoa é acessível. É acessível a qualquer bolso, não é? Exatamente. E para um português também poder ir com o seu próprio carro, ou um turista que está em Lisboa e quer ir visitar um produtor durante um dia, até levar seus crianças, porque muitos têm também outras atividades, como um passeio a pé, ou de bicicleta, ou... alguns têm buggies, têm atividades assim diferentes, que não é só a clássica visita e prova, que faz que, fazer um dia de turismo diferente, não é? Quando o vinho é só uma razão de ir lá e não tem que ser uma família ou um grupo de amigos que são especialistas em vinho. É mais um passeio no campo com vistas bonitas das vinhas. Alguns podem ter um piquenique com boa gastronomia assim, local, não é? Claro. Que eu acho que tanto o estrangeiro como o português pode gostar, e acho que temos tantas quintas bonitas em Portugal. É verdade. Perto de Lisboa, como perto de Porto, como as regiões menos conhecidas de Trás-os-Montes, ou Beira Interior, ou outras que temos que divulgar. Claro. E os portugueses também têm que saber que isto existe, não é? Claro. E então a ideia era começar basicamente uma plataforma que dá esta informação de uma forma acessível, atrativa, com fotos bonitos, com vídeos, que o cliente consegue dizer, este é giro, e agora como vou ir lá, como posso reservar. E basicamente é facilitar a vida de quem procura este tipo de experiências, não é? Exatamente. Por isso é que criaste a Wine XP. E o Instagram da Wine XP é muito bem trabalhado. Aliás, parabéns. Gosta? Bastante, bem comunicativo. Até vou pedir aqui ao Eric, se possível, colocar aqui para nós, para o pessoal que está em casa poder seguir e também acompanhar. WineXP.pt. Exato, tem aqui a página do Insta. Está muito trabalhado. Exato, é um Instagram que tem bastante informação, é super didático. E tentamos fazer um pouco em inglês, um pouco em português também, misturar um pouco. Isso até era uma pergunta que eu ia te fazer, que eu vejo muitas publicações em inglês. O maior público da Wine XP hoje é o estrangeiro, não? É um pouco os dois, mas é mais estrangeiros, claro, sempre. Eu acho que ainda o português não faz tantos destas viagens. E este está a mudar, não é? Com o Covid, acho que há muito mais público português a viajar dentro do país. Mas estas publicações, muitas vezes, quando você clica, depois tem o texto e tem os dois línguas, ou seja, sempre. Ou seja, tentamos quase em todos, só nos Reels, que de vez em quando não dá para pôr muito texto, não é? Então, fizemos alguns em português, alguns em inglês, mas também com um pouco todo este do digital, muitas vezes os keywords funcionam melhor em inglês, não é? Olha, e esse tipo de publicação ajuda tanto, mano, as pessoas. É verdade, a perceber. Porque cada vez mais, cada vez mais o cliente quer saber. Exato. Muito mais além do que o Alentejo e o Douro. Isso já está completamente a sair da ideia. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é bem graças a Deus. Não, porque é graças a Deus. São duas
regiões que, pá, tem os seus louvores. Eu não estou né? a dizer isso. Mas eu sei que não estás a dizer isso, claro que não. Sim. O que eu estou a dizer é que... Mas por exemplo, o cliente estrangeiro hoje já vem, ele, antes de vir, ele pesquisa e ele vê o que tem mais, além, no caso do Douro e do Alentejo, por exemplo. Eu já cheguei a ter clientes que me pediram já, logo de seguida, um vinho da Bairrada. Tal e qual. Não, porque imagina, eu ainda sou do tempo que tu chegas ao supermercado e basicamente só vias duas grandes regiões, que era o Douro e o Alentejo. E tinhas depois lá uma secção ao canto que era o resto, que era a Bairrada, o Dão, e na altura até misturava o Dão com a Bairrada. Exato. Era Dão e Bairrada ao mesmo tempo. E outras coisas. E nos restaurantes, pronto, mais tascas, não é? Ainda há muito, Douro, Alentejo, e depois alguma outra secção com alguma outra região. Sim, que é tipo um agora vinho ou outro. Está a mudar, não é? Sim, mas sim. ainda até há uns 5, 6 anos ainda havia muito isto. Sim. E eu acho que também há mais simões pequenos produtores que começaram, não é? Estamos a ir também muito agora para o biológico, para os natural wines, e há imensos novos produtores que apareceram em diferentes regiões que não estavam, não existiam há uns 10 anos, não é? Sim. Mas nessa bolha também agora que há de produtores novos e pequenos de vinhos naturais e coisas assim, também há muita coisa que tipo estão a fazer vinhos só porque sim, não é? Pelo menos assim eu tento conhecer mais dos vinhos naturais, e eu já disse aqui num episódio, já não me lembro qual foi, que até hoje o vinho natural que eu provei, que eu realmente assim consegui perceber alguma coisa, foi o Natus. Sim. Exato. Sim. E depois há muita coisa que está vindo, não é? exato, do Hamilton, exatamente. Depois há muita coisa que parece que estão a fazer só porque é moda. Pá, é moda, faz e põe na garrafa e vende. Então também por aí acho que nós temos que começar a fazer um filtro nisso, acho eu. Sim, totalmente. Mas o próprio mercado vai acabar por filtrar. Sim, eu acho que pronto, em qualquer mercado é isto, quando há uma moda, de repente é como os vinhos em ânforas, não é? Também havia um pouco uma moda disto e continua, e agora qualquer produtor, mesmo fora de Alentejo, quer fazer experiências com ânforas ou por menos recipientes que parecem ânforas. E também, se calhar, não é muito da região delas, mas querem fazer porque é moda também. Então, e perde isso. Como é a questão dos monocastas nos anos 90, era moda, todos os produtores tinham Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Viognier, não sei o quê, tinham as castas que pareciam um dicionário de castas. E eles hoje em dia já estão, mesmo por exemplo o Corte de Cima, que é um exemplo disso, hoje em dia já está a diminuir muito o portfólio deles, a focar naquilo que eles acham que é a identidade aliás, eles mudaram agora a identidade, né? Sim, a marca, o desenho. Exato. E eles, entretanto... Fizeram um rebrand, acho, sim. do chaminé e do corte de cima. Sim. E eles também decidiram cortar uma data de castas que tinham e focar naquilo que é a identidade da região e do próprio produtor. Sim. Também não faz... E na mesma linha, esta mudança, acho que nos últimos 10 anos, das castas estrangeiras para castas portuguesas. Claro, não é? claro. Muitos estavam orientados sempre a ter Sauvignon e Syrah e Cabernet e agora há muito mais destes de Arinto, Negromol, sabes? Vamos promover os vinhos locais e os vinhos que é nosso, que eu acho muito mais interessante também para o português, tanto como os estrangeiros, quando vêm aqui, porque estamos a promover algo que é autóctono daqui. Sim, exatamente. Ou o Jampal, por exemplo, da Mans Wines também, que descobriram uma nova casta que tem um americano que chega lá e ele nunca viu isto. Pode ser que podem dizer, este parece um Sauvignon, ou pode aparecer, não é uva ao final, mas acho que é muito mais interessante para qualquer turista, seja local ou estrangeiro, provar as coisas que nós temos aqui. Que só ter o mesmo que vamos ter, o terroir pode influenciar, não é? Um Sauvignon Blanc daqui, um Sauvignon da França, mas acho que é muito mais interessante ter o nosso lá a promover, e é isto que nós também queremos promover aqui.
seja, toda a parte é no turismo, mas também é promover os vinhos portugueses, não é? Claro. E as castas portuguesas, e este é importante. E quantos parceiros tens agora de momento na Wine XP? Então nós começamos há mais ou menos 7, 8 meses, ou seja, ainda é recente, não é? Temos uns 25 parceiros agora. Boa. E temos uns 10 ou 15 que estão em processo, porque é um processo de assinatura de contrato, depois pronto, criar os conteúdos, as fotos e meter online, pronto, demora um pouquinho de tempo. Claro. E como é um projeto recente, como podem imaginar, nós estamos 20 a trabalhar também, então claro. Pois. É mais somos moroso. Poucos e é a Stephanie que cuida das redes sociais? Ou? Não, as redes sociais tem uma pessoa específica para isto, que está a trabalhar isto. Ela tem mais experiência nisto. Eu não sou nada expert em redes sociais, até nunca usava redes sociais até criar este projeto. Até criar o NXP. Pronto, não era ativa, por menos tinha Facebook e Instagram, mas pronto, não era muito de postar. Mas agora com este projeto, sim, que pronto, temos que fazer, e é a maneira de fazer o marketing, não é? Muito do marketing é online, e podemos fazer publicidades em revistas e ter parcerias com agências de viagem, diferentes maneiras de aumentar as reservas, mas claro que as redes sociais é super importante, e bem trabalhado é uma ajuda grande. Sim, isso até é uma dica para produtores pequenos. Investem em redes sociais. Porque tem que ser. É o boca a boca. Hoje a praça pública é a rede social. Não adianta. Não há hipótese. Mas já até há 5 a 7 anos, eu diria, pronto, o produtor português ainda era muito clássico, não é? E ainda há muitos que são assim. Até nos rótulos. Antigamente os rótulos eram todos muito parecidos. Exato. Hoje em dia já começamos a ver coisas engraçadas a nível gráfico. Tipo o Luís Pato e estes que eram um pouco, não é? Empurravam um pouco o mercado a fazer coisas diferentes, e depois, pouco a pouco, há outras personalidades como ele que influenciaram, certeza, este processo dos rótulos, ou de fazer vinhos realmente fora da caixa, e que acho que o mercado mudou imenso nos últimos 10 anos, mas antes era bastante conservador, não é? Sim, e então, em isto também, as publicidades eram muito clássicas e muito pesadas, e pronto, agora que o mercado está mais jovem tem que ser eu, modernizar. Por exemplo, sou do Alentejo e tinha essa opinião sobre os vinhos do Alentejo, que eram todos iguais. Uma pessoa provava um produtor ao outro e não conseguia identificar quase diferenças, porque aquilo eles queriam quase todos copiar-se uns aos outros, ou ter a mesma identidade. E nos últimos anos, graças a Deus, com enólogos como o Maçanita e outros, que de facto começaram a dizer, não, espera aí, eu tenho que ter a minha identidade no meu vinho, e portanto vamos cada um fazer o seu. E cada um começou a fazer um projeto específico, e começámos a identificar, porque o Alentejo, as pessoas podem não ter ideia, mas o Alentejo tem uma carrada de sub-regiões. Completamente. E é bem diferente a costa alentejana, com o interior como o Beja, de Porto Alegre. Ou Porto Alegre, não é? Que temos vinhos em altitude, frescos, completamente diferentes. E não conseguia-se identificar, não foi em prova cega, pronto, sabia-se que era Alentejo, porque apanhávamos o Alicante Boucher, mas depois, pronto, não conseguíamos passar disso. Até porque houve um enólogo que todos aqui conhecemos, o Paulo Laureano, que, para bem ou para mal, fez muitas consultorias em várias quintas no Alentejo. Então os vinhos, apesar de serem de quintas diferentes, o enólogo era o mesmo. A identidade dele. Então aquilo era muito parecido. Mas de qualquer das formas, hoje, graças a Deus, não só o Alentejo deixou aquele estilo tipo Napa Valley, muita madeira, que havia, eram vinhos carregados de madeira com muito álcool, muito pesados, deixaram isso, lá está, voltaram outra vez a tentar ir buscar a frescura dos vinhos da ânfora, e começaram a baixar o nível alcoólico dos tintos, menos estágio em madeira, e tornaram vinhos muito mais frescos, que acho que também, graças a Deus, que o mercado puxou para essa tendência, porque eu sempre achei os vinhos do Alentejo demasiado pesados, quase que só dava com a comida do Alentejo, que é aquelas comidas de tacho, muito cheias de gordura, e pronto. Infelizmente, eu que sou de Évora e vou lá muitas vezes, vejo é que os restaurantes em Évora só têm só têm vinhos do Alentejo. Portanto, uma pessoa, aliás, eu fui muito recentemente a bairristas ao extremo. Sim, não há hipótese. Eu fui a um restaurante que é o Dom Joaquim, que é um clássico de Évora, e só havia vinhos do Alentejo, não havia um único vinho, até os espumantes estão a promover o delas, não é? Mas pronto, acho que isso
Acho que é demasiado redutor, porque pá, Portugal é só o Alentejo, então... Não, mas Alentejo tem fantásticos vinhos. Sim, não digo que não. Eu acho que é uma região que eu aprecio muito, e a nível de enoturismo temos enoturismos muito bons em Alentejo, e pronto, o Douro e o Alentejo são muito fortes, não é? E o enoturismo é uma coisa e outra coisa são os vinhos, e é diferente. Alguns produtores podem ter muito bons vinhos, mas depois não têm enoturismo porque não é enfoque delas. Agora, muito mais produtores acho que estão a começar a ver que o enoturismo, e provavelmente a Maria João Almeida, quando fizeram a entrevista dela, provavelmente bateu um pouco nesta tecla também, mas o enoturismo agora está a crescer muito nos últimos 3-4 anos. Sim. E muitos produtores estão a ver que este é interessante para fazer marketing do vinho deles, não é? E não é só o clássico distribuidor numa região ou o clássico distribuidor em cada país que elas têm lá fora para promover o vinho delas, e a ter turistas que vão lá, seja um português, seja um estrangeiro, a provar, a ter toda a experiência lá na herdade ou na quinta delas, visitar a adega, provar os vinhos, depois vão para casa, falam com os amigos, não é? Uma pessoa da Suécia volta para a Suécia, fala com os seus amigos, e sequer não há distribuidor lá, e de repente estas pessoas vão voltar com outros amigos outra vez ao produtor, e de repente este vinho está a ser conhecido num país que não havia muito desenvolvimento deste vinho lá, e então o enoturismo está realmente a ajudar imenso a divulgação do vinho, e além disso pode ser uma fonte de rendimento muito grande, e é isto que muitos não, acho que, pronto, se vemos a África do Sul, se vemos os Estados Unidos, a Argentina e Chile e outros, o enoturismo está a bombar, e se faz muito dinheiro só no enoturismo, e há alguns produtores que ganham mais no enoturismo do que na venda do seu vinho. Exatamente. É um agregado. E agora no Algarve está a acontecer isto. Tem mais turistas que a produção de vinhos delas, não é? Porque o Algarve tem tudo. Era até isso que eu ia perguntar, por exemplo, hoje, claro que a gente fala em regiões para enoturismo, já vem logo na cabeça Douro, por conta daquelas paisagens todas, e o Alentejo por conta da estrutura. Mas, por exemplo, o Tejo está a investir, e o Algarve está a investir muito também nessa questão do enoturismo, está a tentar atrair muitas pessoas. Exatamente. E uma prova disso que eu vejo nas redes sociais é a Other Wine, que eu acho que é nova. Other Wine, Cartaz. É no Cartacho, né? Exatamente. E eles estão a criar uma estrutura, meus senhores. Eles têm lá uma sala para fazer eventos, que aquilo é uma coisa do outro mundo. Aliás, o Pedro Vilela, episódio anterior, comentou isso, sobre essa sala que eles têm lá, e acho que até fizeram um evento, se não me engano, essa semana, não foi? Foi um evento há pouco tempo. Que foi lá. Ou seja, investiram pesado naquela estrutura, porque pelo que eu vi, eu não conheço o projeto deles, não fui lá, só de ver em redes sociais e de ver o que as pessoas têm falado, aquilo é realmente mesmo uma mega estrutura pro enoturismo. Sim. E há mais assim, não são os únicos, e é isto que é interessante, mesmo pessoas como vocês não conhecem ainda este sítio, e há muitos assim. E este aqui é interessante, e no Algarve também é fascinante. Eu acho que o português agora pode também descobrir. Há mais de 40 produtores no Algarve, não é? E muitos deles têm agora um enoturismo, construíram também diferentes estruturas para conseguir ou ter uma sala de provas, ou um restaurante, ou um bar com um DJ, ou qualquer coisa para atrair os turistas de ir lá provar os vinhos deles. O Algarve tem tudo. O Algarve tem tudo. Tem turista, tem bom vinho. O problema é que muita gente ainda não sabe que há bom vinho no Algarve. Exato. Falta a tal divulgação. Falta essa tal divulgação. Mas fazendo esse caminho, o Algarve tem tudo para ser uma referência do enoturismo em Portugal. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. E é isto que é interessante. Eu acho que estas regiões novas têm muito potencial. Não é que o Douro, pronto, que é realmente lá fora a região que toda a gente conhece, não é? E tem mais marketing, e há a imagem um pouco destas vinhas do Douro que toda a gente conhece, e o vinho do Porto, claro, que é realmente
que é Portugal, não é? Perguntamos a qualquer estrangeiro, associam o vinho do Porto e Douro, não é? Exatamente. Claro. Agora, mais e mais, eu, por menos, gostaria que Portugal seja conhecido também para vinhos da mesa e vinhos normais, não é? Tintos, brancos, espumantes, e não só o vinho do Porto, que é bastante bom, mas temos tanta boa coisa a nível de vinhos. Sim, não é? até eu acho que o nível de espumantes também tem sido... Temos coisas brutais. Não é? Coisas mesmo muito boas. Exatamente. E Stephanie, a Wine XP, ela trabalha só com grupos? Ou existe, por exemplo, um número mínimo de pessoas para se fechar um pacote? Então, como funcionamos? Nós não somos uma agência de viagem, ou seja, nós não fazemos as tours, ok? Nós somos como o Booking.com para os hotéis para visitar os produtores, ou seja, o cliente vai online e procura as experiências que o produtor está oferece, ok? Ou seja, se ele tem só uma visita e prova, mas pode ter vários níveis de prova, com a visita, metemos. Se ele tem um passeio de buggy e depois a prova, metemos. Se tem um almoço e prova de vinhos, ou tem um piquenique no meio das vinhas, metemos. Várias experiências agregadas ao produtor. Exato. Então, cada produtor tem diferentes coisas e cada produtor tem um pouco suas regras a nível de mínimos, ou seja, alguns que têm mais enoturismo vão ter se calhar um mínimo de 1 ou 2 pessoas, não importa tanto. Outros produtores que ainda não têm muito enfoque no enoturismo ou têm outras atividades, porque é uma empresa, uma companhia agrícola que faz outras atividades além do vinho, que tem cavalos, não é? Podem não ter este enfoque, então fazem só para ter uns eventos grandes e dizem, para almoço eu quero um mínimo de 10 pessoas. Pois, sim. Alguns produtores dizem isto, é limitador para os clientes, claro, e já tivemos alguns clientes que me perguntam, mas porquê este produtor me está a pedir mínimo 6 pessoas para um almoço? E isto não somos nós a decidir, cada produtor é diferente, então vocês têm que procurar o que dá melhor para vocês, não é? E cada produtor é diferente, que ele quer fazer a nível do seu enoturismo. Sim, basicamente vocês espelham as propostas que cada produtor tem. Exatamente. As pessoas entram lá, procuram a Wine XP, dentro daquilo que vocês oferecem, fazem a pesquisa e depois dentro daquilo que o produtor tem podem procurar por produtor, por adega, como nós chamamos aqui adega, para ser mais curto dentro do site. Podem procurar por região, por localização, por exemplo, quero dentro de 50 km de Lisboa, que são as quintas que eu posso visitar, ou por experiência, por exemplo, um grupo de amigos que querem fazer um piquenique, vão procurar só os piqueniques, onde podemos fazer um piquenique. Ou seja, depende, porque há pessoas que não querem saber que a quinta, que querem a experiência, não é? Exato. E então há diferentes maneiras de procurar a informação e depois tem as experiências lá, tem os preços. Mencionar, os preços são iguais que o produtor mete, ou seja, nós não fazemos um markup, com a ideia aqui é não competir com o produtor, não é? Ou seja, se o produtor oferece uma visita e uma prova a 30 euros, nós metemos a 30 euros, ok? E depois o cliente reserva, paga online e depois o produtor normalmente tem 24 horas para confirmar a reserva, só para assegurar que ele consegue fazer. Ainda não estamos ao nível de Califórnia, onde tem portas abertas para o enoturismo e tem um fluxo de pessoas muito que grande, não é? É confirmação imediata, não é? Sim. E aqui temos pequenos produtores, muitas vezes, que precisam de ter um pouco de preparação. Alguns não têm cozinha, então tem que ter um catering preparado e então não podem imediatamente confirmar que sim, não é? E pronto, então confirmam e depois o cliente recebe sua confirmação que ele pode ir a fazer a experiência. Claro que sim. E esta é um pouco a ideia, ou seja, o produtor depois tem acesso a um back-office onde eles confirmam as reservas, podem ver uma série de informações sobre as suas visitas e seus clientes. E para o cliente ele recebe confirmações direto do site e está feito tudo eletronicamente e facilita muito a tarefa, que é uma das coisas também que nos empurrou a fazer este projeto também é honestamente o mercado de vinhos e os produtores não são fáceis de contactar, ok?
como são 2, 3 pessoas a trabalhar muitas vezes em tudo, que seja no turismo, que seja as vendas, que seja trabalhar nas vinhas, muitas vezes estão a fazer muitos trabalhos e então pronto, não estão lá a responder a telefonemas, aos e-mails. Claro, exatamente. E este facilita muito porque o cliente de repente tem uma reserva e eles têm, automaticamente estão a ver a confirmação da OneXP que tem uma reserva e estão mais atentos que ter um e-mail de qualquer da Califórnia que quer visitar em 3 meses, pois esquecem de responder, que é normal, porque tem pouca gente e tem muitas coisas para fazer. São poucas pessoas e muitas tarefas. Exato. Não é? Às vezes até não é nem por mal, é porque não dá. Exato. Eu já conheci produtores que até a distribuição são responsáveis. Quer dizer, eles fazem todo o processo de apanha, de produção, de engarrafamento, de rotulagem e depois ainda têm que agarrar nos vinhos e andar a ver nos restaurantes e quase a fazer também trabalho de comercial. Sim, importa até. Exato. E então acho que para os pequenos a médios produtores ajuda imenso a organizar um pouco as visitas, a organizar as reservas. Eles têm todas elas podem comunicar diretamente também com o cliente, ou seja, o cliente quando pergunta alguma coisa vai diretamente ao produtor, o produtor pode responder e eles têm todas estas comunicações em um sítio para poder seguir e não tem que ir a todos os seus mails de há 2 meses ou há 1 mês, está tudo associado ao cliente. Não é? E esta facilita muito a tarefa para o produtor, mas também para o cliente, porque ele recebe uma resposta rápida, ele paga online. Pronto, se é um estrangeiro, não temos a diferença do horário também, não esquecemos que se alguém da Califórnia tem que ligar para um produtor, diferenças de horário, línguas, tudo, não é? Claro. Ou que seja uma pessoa da Europa do Leste, ou, não é? Que pode não ter um inglês tão... Aqui ele faz tudo online, é muito fácil. E em 5 minutos ele reservou a sua experiência. Sim. O trabalho da OneXP está incrível. Exato. Aproxima as pessoas, que é um dos nossos lemas também do Meia Rolha Cast. Eu acho que isto merece um brinde. Claro. Portanto, vamos a mais um brinde. Bem. Eu já tenho Saúde. Mas espera aí que está aqui um copo vazio, mas que é isto? Que vergonha. Estou a ver que estão a gostar. E basta, olha, isso é mesmo. Está um grande vinho. Aliás, pode pôr até um pouquinho mais aqui para mim. Espera aí. Tá bom. Se calhar que seria interessante é convidar o enólogo um dia aqui, claro, não é? Fica aqui o convite aberto. Ou até, não sei, ou até o proprietário do... Claro que sim. Não é? O produtor. A gente vai chateá-lo para ele vir aqui um dia. Exato. Um brinde ao OneXP. Um brinde ao OneXP. Obrigada. Isso. Grande vinho, pá. Mas essa questão da dificuldade em contactar com alguns produtores, eu por acaso senti recentemente, porque agora vou aqui anunciar também um facto pessoal. Eu vou casar para o ano. Parabéns. Obrigado. E senti alguma dificuldade em falar e em obter alguma resposta com alguns produtores, porque obviamente eu vou querer casar ao pé da vinha, não é? Como é óbvio. Faz sentido. E o tema vai ser esse. E houve inclusive 2 ou 3 produtores e vinhas que não me responderam sequer aos mails. Então, se quiser alguma ajuda, eu tenho boas relações com várias delas que têm casamentos. E, então, por acaso agora, certeza podemos ajudar. Já devia ter falado antes. Pelo menos facilitar a comunicação. Exato, mas já devia ter falado antes, que agora já reservei, por acaso. Okay. Já reservei. E já pode falar quando vai ser ou não? Ou é segredo? Quando? Onde? Vai ser no Pátio da Vinha. Ok. Pátio da Vinha, em Sobral de Montegraço. Ok. Sim. Não conheço. Também não conheço. Eu nunca fui lá também, mas... interessante. Sim. Vai ser top. É um espaço muito giro. Ok. Espero receber um convite para esse casamento. Eu estou à espera. Eu espero Calma, receber um é convite. só para o ano. Mas, normalmente convida-se com um ano de antecedência. É verdade. Não é nada. Claro que é. Claro que é. É sim. Convida-se com um ano de Convida com antecedência. Já me estão a meter pressão. Então agora vamos aqui. Que é para fazer a lista e depois ver se arrependeu. Brincadeira. Não, nunca. Não, mas mais do que o casamento temos que pensar na despedida de solteiro. Isso é que é importante. E não vamos para o Egito. Corta agora, Eric, corta agora. Não, mas a falar de casamentos, pronto, está bastante ligado ao enoturismo, não é? E há vários produtores que têm espaços lindos para fazer casamentos. É verdade. É claro que alguns produtores são tão pequeninos e não têm infraestrutura para fazer isto, mas há vários que têm bastantes
E é muito interessante fazer um casamento lá no meio da vinha, com umas vistas lindas e a servir os vinhos delas, não é? Exatamente. Eu acho que é muito engraçado. Acho que, certeza, neste... toda a gente vai gostar, todos os convidados. Então. Neste caso, é uma quinta que não tem produtor agregado, mas tem vinhas ao pé. Pronto, eu acho que já fez bicicleta por estas zonas. Eu ando muito a fazer bicicleta pela zona de Montagraço, Bucelas. Sim. E passo por ali, sempre alguns que estão por esta zona. Enfim, agora temos um anúncio importante para fazer. Claro que primeiro é que nós estamos aqui com as nossas t-shirts, não é? Muito cheiras. Muito cheiras. E pronto, nós agora é o anúncio do vinho que nós trazemos, mas hoje em especial é um vinho mais especial que os outros. Então vamos ter aqui um vinho de Herdade do Arrepiado, aqui o Pedro depois já passa a explicar porque é que é um vinho mais especial que os outros. Exatamente. Portanto, é um vinho produzido em Sozel, uma pequena povoação a 40 km de Porto Alegre, e vamos ter aqui um Riesling. Por acaso, quando falaste naquela questão dos vinhos das castas estrangeiras, das castas nacionais, pensei assim, pronto, aqui já vai haver aqui alguma fricção. E eu vou ser sincero, aqui a gente comentou. Mas acho que é bom continuar a ter estrangeiros, não há problema nenhum. Estou só a dizer, não pode ser só estrangeiros. Não é? Eu por acaso tinha comentado, estou curioso para provar este vinho, porque estou para ver... E não há muitos Rieslings em Portugal. Exatamente, eu estou para ver um Riesling do Alentejo. Eu nunca vi uma casta Riesling do Alentejo. Para mim esta é a primeira vez. Aqui vamos ter um trabalho enológico do António Massanita. Exato. E portanto isto é uma vinha, foi a produção de vinho que nasceu em 2001, e são 100, a quinta tem 100 hectares, dos quais 33 é produção de vinho, porque depois eles têm olival e depois têm outras produções, outras atividades agrícolas. O que é interessante também, porque os produtores também mudaram essa ideia de que, bem, vamos massificar aqui a produção de vinho, vai ser videiras até à linha do horizonte, e já percebemos que temos que misturar um bocadinho as atividades agrícolas para beneficiar a própria viticultura e o terreno. Exatamente, portanto ter uma biodiversidade para agregar a qualidade ao produto a todos eles. Portanto, até é muito comum os produtores de vinho, quando têm uma determinada dimensão, até já plantarem uma espécie de uma floresta ao pé da vinha, e isso traz qualidade. Sim. Vamos então experimentar aqui. O único que tem o copo vazio é o Daniel. Vamos começar aqui com o Daniel. Não consegui resistir ao Orinto. O Orinto é muito, muito bom. Um detalhe, o pessoal que está em casa não sabe, o Diogo está aqui a usar um acessório da Wine XP, que é o Stop Drop. Drop Stop. É o Drop Stop, exatamente. Que é isto aqui, Eric. Consegue dar aqui um close? Faz favor. Obrigado, Daniel. És o maior. Em cor da rosa, como temos o logo. Exatamente. É isso aqui. Isto ali é o acessório. Aliás, daqui a garrafa, faz favor. Este é para o pessoal que está em casa e não... Temos muitas pessoas que nos seguem que não são profissionais, ou estão a começar agora no vinho e mandam mensagem, tudo isso. Então, ou seja, dobra-se, põe aqui na garrafa, que é para evitar o quê? Para evitar que caia gotas na mesa. Por isso chama-se Drop Stop. Drop Stop. Isto também é muito utilizado nas provas de vinhos. Porquê? Porque quando há as feiras, há muito copo a ser servido e não há aquela coisa de usar um pano, então usa isto e isso. E ajuda muito. Ajuda muito. É um e especialmente em casa, eu diria com vinho tinto, não é? Sim, para não sujar a toalha. Não sujar a toalha da mesa, e pronto, ajuda imenso. E pronto, agora o Pedro vai explicar porque é que é um vinho mais especial que os outros. Exatamente, vou explicar porque assim, nós começamos esse projeto, não é? E caminhamos aqui com as nossas pernas e vamos indo. E claro que ao longo do projeto começam a aparecer oportunidades de parcerias. Então desta vez aconteceu da Virgo Wines, que é uma... Exato, aí está na tela. Que é uma loja, uma garrafeira online, não é, de vinho. E trabalha com um portfólio muito exclusivo de produtores muito pequenos. Alguns, né? Outros já com algum nome. E lá você vai encontrar coisas mesmo muito especiais, desde Petinat, ou vinhos por exemplo, dali da região de vinhos verdes, não só de Alvarinho, não é? Loureiros, Avesso e por aí afora.
Um Sauvignon Blanc com curtimento. Um Sauvignon Blanc com curtimento, eu estou maluco para provar exatamente, isso. Também eu. Então, ou seja, é uma produção pequeníssima, só 500 garrafas. Sim. Então, vê lá, é uma exclusividade grande. É um privilégio. Então, a Virgo Wines, ela fez aqui uma parceria com a Meia Rolha Cast e mandou-nos algumas garrafas para abrirmos nos episódios seguintes, a partir de hoje. E também tem lá no site, que é Virgo Wines, www.virgowines.com, exatamente, tem uma oferta, não é? Que é um cupom de desconto que é o Meia Rolha Cast 10. Isto vai ficar na bio do episódio? Está aqui na tela, vai ficar na bio do episódio, vai ficar na publicação. Ou seja, entra lá, faz a tua seleção, aplica o cupom Meia Rolha Cast 10 e tem 10% de desconto na tua compra. Tem uma praticidade gigantesca de você não sai de casa, tudo ali feito pela internet, para fazer pelo teu telemóvel, pelo portátil, por onde for. Super fácil adquirir. Super fácil, chega tudo muito bem embaladinho. Aliás, fizemos até um Reels. Lá tem lá no nosso Instagram mostrando como é que vem embalado tudo isso. E também fizemos um unboxing. E também está lá a live no Instagram. Exato, e está lá a live com o Arthur, que aliás o episódio do Arthur é o nosso episódio mais visto hoje no podcast. E se quiserem algum conselho, tanto no Meia Rolha Cast como no Instagram do Arthur, exatamente, do Virgo Wines, podem vão lá chatear o Arthur lá no Insta da Virgo Wines e pedir dicas e conselhos. E deem uma vista de olhos nessa garrafeira, porque merece mesmo bastante atenção e vale muito a pena. E vão ver que o dinheiro que vão gastar no supermercado vai ser praticamente o mesmo do que gastar aqui, com a diferença que estão a apoiar pequenos produtores, estão a apoiar uma pequena empresa e poderão provar coisas mesmo muito pequenas, exclusivas. Que se calhar só encontra-se ali. Exatamente. Não é? Exatamente. E recebe tudo em casa em até 48 horas. Fizemos até um teste, ele despachou isso lá da casa dele, que é em Arcos de Valverde, lá no... Para trás do sol posto. Exato, longe. já quase aula espanhol. Longe que dói. Exato. E chegou em 48 horas, menos de 48 horas, já estava a receber as 3 caixas bem embaladas, bem seguras, enfim. Então é isso, essa é a parceria a partir de hoje, não é? Meia Rolha Cast e Virgo Wines estão juntas. Estamos juntos. Uma pergunta da minha parte, eles têm algum enfoque a nível da empresa? Querem divulgar mais alguns vinhos ou outros? Não, eles querem divulgar o portfólio no geral, mas eles também têm agora um projeto de enoturismo que está a nascer. Não é para agora, mas em breve vai ter lá o Cabana Maior, não é? Que é a propriedade. Eles estão a preparar todo o terreno e toda a estrutura para começar a receber os visitantes, né, no caso, a pessoa que queira ir tirar uns dias lá na Cabana Maior, que vai ser a parte de enoturismo lá da Virgo Wines e do Arthur. Vinhos verdes. Eu não quero parecer aqui influenciador, mas não apanho um aroma de azeitona verde no vinho. Vamos lá ver. Mas é isso. Que elas dizem. Só para finalizar, então, Virgo Wines e Meia Rolha Cast, é isso aí. Um pouquinho. Sim, apanha-se. Porque tem um olival, estás a ver? Exatamente. Pode ser. E também outra coisa. Apanho um ligeiro fumo. Aroma, um pouquinho de fumo, definitivamente. toranja. Tem aqui... No outro dia tinha um colega meu a perguntar assim, então, mas se nos toranja vinhos, definitivamente se nos na vinhos, boca no aroma. Se nos vinhos apanhas aí ameixa preta, pimenta, será que eles metem isso tudo no vinho? Por acaso teve um... Foi a mesma pessoa que falaste em off, não? Não. Okay. Não. Por acaso teve uma colega minha também que mandou essa mensagem. Quando vocês falam que tem tipo baunilha, chocolate, exatamente, pimenta... Será que eles jogam isso tudo dentro do inox lá Eu falei, não, isso são compostos fenólicos que a uva adquire. Por acaso, relacionado a isto, não é tanto nos vinhos, mas eu sendo belga, há também feiras de cerveja, não é? Muito na Bélgica. E fui um dia com 2 amigas a uma feira de cervejas e onde havia um português que vivia na Bélgica e estava a influenciar um pouco o processo da produção desta cerveja, que era de Bruxelas,
e ele decidiu meter 1500 pastéis de nata dentro da cerveja durante a fermentação. Aqui tem um cara que faz isso, que eu acho que é Dois Corvos. E o nome... é isso mesmo. E o nome da cerveja chama-se Casamentos e Batizados. Ok. É da Dois Corvos, exato. Ele mergulha um cesto de pastéis de nata dentro da cerveja. E claro que tem notas um pouco da canela e um pouco de... se nota um pouquinho esta... E por acaso ele explicou na altura porque casamentos e batizados, eu esqueci. Não é porque é na altura em que toda a gente come pastéis de nata normalmente nos casamentos e nos batizados? Não sei. Não será isso? Nunca fui em casamento aqui em Portugal, nem em batizado. Pastel de nata. Mas uma pergunta que eu te queria fazer, como viveste em vários países, existe alguma região, tirando em Portugal, não conta, né? Alguma região vínica que tenha, isto aqui é mesmo uma pérola? Eu gosto muito da África do Sul. Sou muito fã da África do Sul, não só pelos vinhos e a diversidade de vinhos que elas têm, mas pelo enoturismo. Acho que o enoturismo para mim lá é que nós temos que ter como como objetivo. Ok. Tem quintas lindas, herdades lindas. Alguma região em específico? Eu gosto muito, vocês têm a região mais conhecida da Stellenbosch e ao lado da Stellenbosch tem Franschhoek. Okay. E Franschhoek é uma aldeia que tem restaurantes incríveis, onde tem tipo menus com wine pairings a preços muito acessíveis, mas de alta qualidade a nível de serviço, a nível de gastronomia, de fine dining, mas a preços razoáveis, não é? Não estamos a falar de 100 euros por pessoa, estamos a falar de 50 ou menos. E também nas quintas, quando você faz visitas e provas, é feito com muito cuidado, é muito giro. Eu acho que a África do Sul tem realmente muito potencial e tem uma grande variedade também de vinhos lá. Sim. Eu provei um Chardonnay da África do Sul fora de série, que é aquele Glencairn. Ok. Que é um rótulo, eles têm o Glencairn rótulo verde e depois tem um que é o rótulo preto, que é o nome, ele tem um título do nome da pedra no solo. Sim. Um chardonnay mineral fora de série, quase metálico. Já provamos aqui um vinho da África do Sul. Sim, acho que sim. Eu não estava cá, mas não estava conhecido que algum... Eu não trouxe a África do Sul, como o projeto também é muito orientado a Portugal. Achei. Mas estás a pensar começar a fazer... Neste momento não, eu acho que deveríamos enfocar muito em Portugal e ser realmente especialistas em Portugal, porque acho que temos há muita coisa para explorar. Muito. Nós podemos ter 500 parceiros lá facilmente. Há tantos bons que podemos meter lá, não é? E acho que não vale a pena estar a diversificar, depois não temos especialização aqui, e este é diferenciador também, não é? Sim. Uma outra coisa importante é que todos os parceiros que metemos aqui, nós visitamos também. Ou seja, não é que só contactamos a milhares de produtores, dá-me conteúdos e copy and paste do site deles. Não, é ir lá, é ouvir a história para que os conteúdos façam sentido e pode transmitir a mensagem ao cliente. Porque há clientes que gostam do pequeno, há clientes que gostam da storytelling, há clientes que gostam da parte arquitetura, outros gostam da arte e o casamento da arte com vinhos, outros que gostam de um produtor grande e querem um nome, não é? Depende, cada cliente é diferente e nós temos que conseguir transmitir isto nos conteúdos também e um pouco, acho que é importante, não é só... meter um site de informação. Claro. Tem que haver critério. Exato. E pronto, voltando à África do Sul, acho que é isso que para mim os enoturismos lá são realmente o modelo, eu acho, seguir. Para seguir. Tem coisas muito convidar os produtores portugueses a ir à África do Sul, visitar, ver como é que se faz. Eu acho que há muitos que já fizeram e estão a visitar outros produtores em diferentes regiões, não é, do mundo. Aproveitam de ver que elas estão a oferecer e depois estão a tentar fazer aqui. Claro que na África do Sul é muito orientado ao enoturismo, ou seja, elas têm isto de piqueniques, têm há anos. Alguns têm teatro ao ar livre,
onde oferecem piqueniques, uma peça de teatro e depois tem provas, ou seja, tem muitas atividades diferentes. Muitos têm alojamento locais, que sejam 5 quartos ou 8 quartos, uma coisa pequenina, mas outra vez, de boa qualidade, giro e não tão caro também. Claro. Pronto, tenho que convencer a minha noiva a ir para a Lua de Mel lá, África do Sul. Totalmente, claro. Acho que é uma boa opção. Depois fazem o safari uns dias também, ao final. Olha, eu por acaso porque pronto, como vocês sabem, eu estou no Four Seasons de Lisboa e a minha namorada foi logo ver os Four Seasons no mundo para ver qual era a viagem. E existe um Four Seasons na Tasmânia em que tu tens uma piscina para os clientes e à frente da piscina há outra piscina que é para os elefantes e as girafas irem beber água. E então tu estás a tomar banho na piscina e ao pé de ti está um elefante a beber água. E ela diz que isto na África do Sul também. E eu disse assim, a gente tem que ir lá. Isso é fixe, que até se ele ficar bravo ele pode pisotear todo mundo do lado. Não, mas não é ao mesmo nível, é um bocado mais baixo, mas tu vês o elefante. Sim. Tasmânia. Isto é longe, é longe para ir. A África do Sul, por menos, está mais ou menos na mesma linha horário. Exato. Pronto, é um pouco mais fácil. Tasmânia é longe. Longe. Mas, enfim, bem, para terminar, temos aquela pergunta que calha a todos. Mas eu só queria dizer uma coisa. Relativamente a este Riesling, eu confesso que eu estava um bocado reticente a um Riesling do Alentejo, mas está aprovadíssimo, na minha opinião. Muito bom. Eu gosto. Bastante aromático, muito eu aromático. Acho que sim. Um final de boca top. Eu acho que no final de boca fica um caráter tipo mel, mas não é um mel chato. Tem um mel com uma acidez. Que acho até interessante. E no nariz tem um toque adocicado. Eu acho que nós já provamos aqui, só voltando, acho que nós já provamos aqui vinhos da África do Sul. Eu se não me engano, foi no episódio do Mark. Foi um convidado. O Mark trouxe. Foi. Mark, exatamente. O Mark eu tive a convencer que tinha sido o Mark. Estava aqui a puxar na memória. Chenin Blanc. Chenin Blanc. Elas têm um Chenin Blanc muito bons lá. E também outra coisa que eu gosto muito é o Pinotage. Ainda não provei. Eu já provei uma vez só. São fantásticos. Mas o Chenin Blanc agora é a casta mais plantada, acho eu, não é? Chenin Blanc há bastante, sim. É mais plantado da África do Sul. Mas há uns fantásticos de Chenin Blanc. É um país a visitar. É um país a fazer lua de mel. Claro que sim. Faz lá a pergunta. A pergunta é, se o mundo acabasse amanhã, qual seria a garrafa de vinho que escolhias para terminar? Imagina, uma hora, última garrafinha. É muito difícil. Pode ser África do Sul, não é preciso ser português. E pode ser só o tipo de vinho, imagina, tinto. Não, convém que seja um vinho que marcou. O que nós queremos saber ao facto é o último vinho ou o vinho que mais marcou na vida das pessoas, aquele vinho que ficou na memória. O último ou o primeiro, não? O último ou o primeiro, sim. Eu tenho duas. Se é realmente isto de acabar a vida, não sei o quê, eu tenho um vinho que eu adoro e que eu provavelmente iria ter este vinho como o meu último. Agora, posso dizer também, por causa de dinheiro, que eu não porque provei estes tops vinhos como um Barcaveia ou um Pingus ou pronto, estes vinhos que, não é, que são de um nível top, que toda a gente por menos fala, claro que depende da colheita, mas e nunca provei, nunca tive a oportunidade de provar, então também isto não era mau. Agora, um dos meus vinhos preferidos, e tenho vários amigos que me conhecem do tempo do grupo Vinhos e Tapas, que nomeadamente duas das pessoas lá que me empurraram muito e ajudaram-me um pouco a dar ideias para este projeto, que é a Dora Simões, que é a presidente dos vinhos de Alentejo agora, e o Luís Duarte, o enólogo da Herdade dos Crous, não é? Mas eles me conhecem e eu, antes de chegar a Portugal, era muito orientada aos vinhos espanhóis e bebia imensos vinhos espanhóis. E até conhecer mais os vinhos portugueses, pronto, a diversidade dos vinhos portugueses, e eu tinha realmente uma panca para os vinhos espanhóis, que ainda gosto muito. E um dos meus preferidos, que é razoavelmente conhecido, é o Muga. O Muga Reserva. Muito excelente escolha. E o Muga Gran Reserva é um vinho que aprecio imenso. E este vinho provavelmente era um que eu escolheria
Sim, para ser o último. Para ser a chave de ouro. Agora, sim, se eu tinha também a oportunidade, que alguém me dava a oportunidade de provar um Chateau Petrus ou um Barcaveia, também não diria não. Mas isto é mais a nível económico, é mais difícil. Barcaveia, o último ano que eu provei foi 2000. O último foi 2000 Magnum. O último, mas já provaste o 11. Sim, não, mas o último que eu provei, já provei alguns anos. Já provaste vários. Mas o último que eu provei foi o Magnum 2000. O último foi o 11. E foi espetacular? Completamente. É? Ok que ainda acredito que não justifica o valor. Concordo. Mas é uma experiência... Por acaso estou curioso agora com o Reserva Especial 2014. Dizem que promete. Sim, vamos se calhar ter lá, não sei, estou à espera de saber. Mas a ter, será um vinho que eu vou querer vender para provar, para saber como é que aquilo está. Claro que sim. Se for tão bom como o 2011, Barca Velha... Porque eu, por exemplo, provei o 4 e o 8 muitas vezes. Para mim, não me encheu as medidas. Para mim até agora, ser sincero. O 9 provei há 3 dias atrás, o Reserva Especial 9, 2009. Eu acho que é muito melhor do que o Barca Velha 2008. Para mim até agora, de todos os anos que eu provei, acho que esse último 2000 Magnum foi o... 2000 Magnum vi uma vez quando o Ricardo Feliz foi lá ao Via Graça, experimentei uma vez. Também gostei. Tenho que admitir, no meu caso, a minha garrafeira não tem tanto vinho de alto preços, mas mais diversidade de países, como eu claro que viajei. Acho que é mais interessante até e gosto assim de experimentar. Eu tenho vinhos, claro, espanhóis, portugueses, franceses, mas também alguns sul-africanos, tenho alguns chilenos, tenho 2 vinhos da Malta. Olha, muito bons. Olha. Tivemos aqui a Gabi que falou sobre um vinho que ela bebeu em Malta infusionado com cannabis. É sério? Isto nunca provei. É sério. A Gabi, parece um pouco estranho. No episódio da Gabi, que foi o primeiro episódio da 2ª temporada, ela comentou aqui conosco que ela fez uma viagem para Malta e lá ela teve a oportunidade de provar um vinho que era infusionado com cannabis. Ok. Bem, vamos ter que experimentar. Temos que ir a Malta também. Eu, por acaso, espanhol, mas assim... tenho pena de nunca ter provado. É um vinho que eu quero provar, é o Castelo de Gai. Eles têm umas colheitas antigas. Sim. E eu gostava de experimentar. Os vinhos espanhóis tintos, Valbuena, são vinhos. Não, eles não brincam. Vinhos tintos com envelhecimento, eles não brincam. Aquilo é forte. E os brancos deles também, cuidado. E é isso, acho que é a única coisa que eu tenho mesmo pena em Portugal. É que nós vamos a uma garrafeira, já encontramos muitas referências francesas, já encontramos muitas referências italianas, mas não temos vinhos espanhóis. Porque temos uma rivalidade estúpida que é, não, é espanhol, não presta. Mas eles têm vinhos excelentes. E a nível da qualidade-preço são muito maiores que os franceses. Sim, eu ia dizer que parecidos com os nossos. Sim. É sempre a marca. França é caro. E os vinhos espanhóis têm esta diversidade e têm muitos, e têm produtores de grande quantidade também, e a nível de preços é fantástico. Sem dúvida. Bom, Stephanie, vamos chegando aqui ao fim do episódio. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nós é que agradecemos por ter aceito, por estar aqui connosco divulgam hoje. Também a vossos amigos e claro quiserem sim, visitar. Não, vou, aliás, a minha namorada está-me sempre a chatear. Vamos a uma prova, quando é que vamos a uma prova? A minha mulher já também. Ultimamente, algo diferente, ultimamente tenho recebido convites para prova só para profissionais. Foi o caso do champanhe que nós fomos e das outras provas. Hoje vamos a uma prova. Com a Maria João Pato. Exato. E ela tem, nunca posso ir. Eu falei, mas é só profissionais, você não pode ir numa prova que é só de profissionais. Claro. Mas eu quero ir, quero conhecer, quero ver, que não sei o quê. Olha, o NXP vai ser, olha, se calhar vamos marcar aí uma confraternização do Meia Rolha Cast. Olha, por que não? Claro, fazer um vlog, vlog Meia Rolha Cast e o NXP. Então, e para quem está em casa que quiser seguir a NXP e ver qual o tipo de serviço que eles oferecem, eu vou pedir ali o Eric se puder colocar novamente aqui, aí está. Então o Instagram é winexp.pt, que é o mesmo que o site. E é o mesmo que o site, exatamente. Então entra lá www.winexp.pt e podem descarregar lá a aplicação, exatamente. Apple Store e afins. Exatamente. É uma app e um site, exatamente. Exatamente. Então procurem aí a WineXP para procurar as vossas oportunidades em enoturismo e fica aí
por dentro de provas de vinho e coisas assim. E é que um projeto que aproxima mais as pessoas, claro, e é isso claro que nós queremos. Claro, portanto, muito obrigado, Stefano. É isso mesmo. Obrigada pelo convite. Um brinde. E uma delícia o vinho também, muito bom. Também, sim. Por acaso foi uma grande surpresa. Obrigado. Ao pessoal de casa, não é, Diogo? Exatamente, ao pessoal de casa já sabem, sigam o nosso Instagram, estamos no Spotify, caso estejam a viajar, não mexam no telemóvel, metam a dar no carro, ouçam com calma, com tranquilidade, de uma só vez ou às partes. E pronto, e já sabem, aproveitem o desconto, vão lá à Virgo Wines, ao site, escolham, se quiserem falar connosco ou com o próprio Arthur, estejam à vontade, alguma sugestão. Exatamente, o cupom de desconto é o Meia Rolha Cast 10, está aí na tela, exatamente. Entrem lá, 10% off é top. É top, não? Faz uma compra lá boa, 10%, olha. Ainda no final de 3 ou 4 garrafas já vai uma borda. Exatamente. Portanto, e pronto. É isso. Bom, muito obrigada. Até uma próxima, mais uma vez. E a provar mais vinhos. Isso. É isso. E obrigado ao pessoal de casa que nos acompanha e nos atura. É verdade. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.